Você já parou para pensar que talvez as últimas 4 décadas tenham sido menos uma vida vivida e mais um tempo perdido? Sei que parece pesado, mas é a realidade de muita gente. Acordar, trabalhar, pagar boletos, se preocupar e chamar isso de existir. A pergunta que fica é: se a tal da lei da atração existe mesmo, por que você ainda não tem o que quer? A verdade é que a maioria das pessoas não muda de vida por uma simples falta de fé, uma crença inabalável de que seus sonhos são inalcançáveis. Uma vozinha maldita sussurra: isso não é para você, aceita que dói menos. E a maioria aceita essa ladainha como verdade absoluta. Mas deixa eu te contar um segredo. Se você consegue sonhar, eu te mostro o caminho. Pode parecer papo de vendedor, mas não é. É a natureza do universo, meu amigo. Seja um carrão, uma casa com piscina, independência financeira ou um amor de cinema. A receita é a mesma. Tudo funciona como uma engrenagem perfeita, regida por leis tão exatas quanto a gravidade. A lei da atração não escolhe, não tem favoritos, não faz acepção de pessoas. Ela simplesmente responde às suas vibrações. E o erro mais comum? Achar que falta desejo, quando na verdade falta foco. Você diz que quer prosperidade, mas passa o dia angustiado com as dívidas. Que energia você acha que está transmitindo? O universo não entende palavras, ele lê frequências. E a frequência da preocupação é a escassez. A frequência da ansiedade, carência. A frequência da dúvida, um muro. Resultado, você atrai mais do mesmo. Um looping infernal de frustração. Lembro de quando minha vida financeira era um desastre, um buraco negro de dívidas. A cada mês, eu afundava mais, sem saída. Qual era meu erro? Ficar remoendo como pagaria as contas. Acordava, vivia e dormia pensando em dívidas. Nem imaginava que esse era o problema. O que você pensa com intensidade e frequência, você atrai. Eu atraía mais dívidas, mais problemas, mais contas a pagar. É por isso que tantas pessoas, depois de anos, parecem andar em círculos sem sair do lugar. Já se pegou pensando: só queria respirar sem me preocupar com dinheiro? Essa frase, por mais inocente, já transmite escassez. É como tentar escapar de um labirinto, olhando só para as paredes. Você não vê a saída porque está fixado nos obstáculos. E olha esse dado. Pesquisas mostram que mais de 70% das pessoas se preocupam em não perder dinheiro antes mesmo de pensar em ganhar mais. Isso gera uma mentalidade de sobrevivência, não de crescimento. O segredo é inverter o foco. Quer prosperidade? Pense em fartura. Quer saúde? Pense em vitalidade. Quer um relacionamento bacana? Pense em amor e conexão. Não é ignorar os problemas, mas não deixar que eles dominem sua mente. Imagine um rádio. Você quer ouvir MPB, mas fica na rádio de notícias ruins, reclamando que não toca a música. Sua mente funciona assim. Pense em gente que mudou de vida, mudando essa frequência. Jim Carrey, por exemplo, escreveu um cheque de milhões para si mesmo quando era ninguém. Guardou e lia todo dia. Ele não focou nas dificuldades, focou no resultado. Anos depois, recebeu exatamente essa quantia por um filme. O que mudou? A frequência da mente dele. Enquanto muitos se agarram ao eu não posso, outros vivem no eu já sou, eu já tenho, eu mereço. Pense um pouco. Quantas vezes você disse querer mudar de vida, mas continuou fazendo tudo igual? Quantas vezes tentou resolver um problema financeiro só cortando gastos, sem buscar aumentar a renda? Quantas vezes você se disse infeliz, esperando a solução para ser feliz, em vez de decidir ser feliz agora? A diferença entre quem vence e quem não vence está aí. Acreditar que é possível e manter essa fé em pensamentos, sentimentos e ações consistentes. A lei da atração não falha. Quem falha é a forma como as pessoas a usam. Pedem prosperidade, vibram escassez. Querem saúde, vibram preocupação. Desejam amor, vibram solidão. Qual tem sido sua vibração nos últimos anos? A resposta explica seus resultados. Tudo o que você deseja já existe, mas não na realidade que você percebe agora. Cada sonho está em uma frequência específica, como uma estação de rádio.
milhares de emissoras ao mesmo tempo, mas você só escuta a que está sintonizado. Se você não está ouvindo a música que quer, não é porque ela não existe, é porque você está na estação errada. Muita gente quer prosperidade, mas vive falando de crise, inflação, desemprego. Quer liberdade, mas reclama do trabalho que odeia. Quer amor, mas repete histórias de decepções passadas. Quer saúde, mas pensa em doenças o tempo todo. É como tentar ouvir jazz em uma rádio de polícia, entende? Mudar a frequência é a chave. Pense no seu celular. Tem um número único. Se eu ligar para esse número, não importa onde você esteja, ele vai tocar. Por quê? Porque os dois aparelhos se conectam na mesma frequência. O mesmo acontece com você e seus desejos. O dinheiro, a saúde, o amor, tudo vibra em uma frequência. A sintonia da sua mente é o que vai determinar o encontro. Foi assim que eu comecei a mudar. Antes, minha mente estava sintonizada na frequência da dívida, do medo, da escassez. Não importava o quanto eu desejasse algo melhor, estava emitindo o sinal errado. A transformação veio quando eu comecei a alimentar minha mente com imagens de abundância. Ainda não tinha conquistado nada, mas na minha mente eu já vivia essa realidade. E essa mudança de frequência começou a trazer oportunidades, contatos, ideias novas. Esse é um dos pontos mais mal interpretados. Não é desejar intensamente e esperar que caia do céu. É alinhar sua mente a ponto de sentir harmonia com o que você deseja. Quando você muda sua frequência, atrai pessoas, circunstâncias e recursos que vibram na mesma sintonia. É como se portas que estavam fechadas começassem a se abrir. Oprah Winfrey, por exemplo, nasceu na miséria. Enfrentou abusos, mas desde jovem visualizava e sentia a vida que queria. Não importava onde estava, sua mente estava em outra estação, sintonizada na abundância, no sucesso. Sua história prova que mudar a frequência muda tudo. E isso não é só filosofia. A ciência já comprova. Nosso cérebro funciona como uma antena. Pesquisas mostram que pensamentos positivos e imagens mentais de abundância ativam áreas do cérebro responsáveis pela motivação e criatividade, liberando dopamina. Em outras palavras, quando você muda a sintonia interna, começa a ver caminhos que antes estavam invisíveis. Agora reflita com sinceridade. Qual estação você tem vivido? Quando alguém pergunta como você está, suas palavras reforçam abundância ou escassez? Você fala mais de conquistas ou problemas? Porque tudo o que você repete em palavras, pensamentos e emoções vira a frequência que você transmite. E o universo, como um espelho, te devolve a mesma energia. A magia acontece quando você conscientemente muda a sintonia. Quando você se recusa a ficar preso na estação da falta e sintoniza na frequência da prosperidade, da liberdade, do amor, da saúde, é aí que as coisas começam a se aproximar, como ferro em ímã. Porque não é o desejo que atrai, é a frequência. Paradigmas. 4 letras que representam uma prisão silenciosa. Eu vivi metade da minha vida preso a eles, sem perceber. Ideias instaladas na infância que comandam 95% do que fazemos. Quando você nasce, tudo que entra na sua cabeça é absorvido sem filtro. O bebê não questiona. Recebe sons, cheiros, imagens e ideias que vão direto para o subconsciente. Sua autoimagem, aquela vozinha que diz "isso é para mim" ou "isso não é para mim", é formada ali. E a partir daí se forma o paradigma que governa seu comportamento. Não é ficção, é pura biologia. Nossa mente é dividida em 2 partes, consciente e subconsciente. A parte consciente pensa, raciocina, decide. O subconsciente aceita tudo, não discrimina entre real e imaginário. Você pode imaginar algo com tanto detalhe que ele aceita como verdade. Isso é uma vantagem, mas também uma armadilha. A maioria das pessoas alimenta o subconsciente com temas de escassez. Não dá. Não sou bom o bastante. Sempre acontece comigo. Essas ideias se cristalizam em paradigmas. Depois você tenta mudar a vida com lógica, mas dá de cara com o muro do paradigma. Já percebeu por que tanta gente sabe o que fazer, mas não faz? Conhecimento superior e resultados inferiores
Essa discrepância existe porque o paradigma manda. Lembro do dia em que alguém me mostrou esse mecanismo. Eu estava perdido, sem rumo, quando um cara sentou e desenhou algo simples. A mente como 2 círculos, consciente em cima, subconsciente embaixo, e o corpo no centro. Ele disse: seu subconsciente aceita tudo, não discerne entre o que você imagina e o que já viveu. Se você não direcionar o conteúdo, vai repetir as mesmas respostas para problemas novos. Senti raiva e alívio. Raiva por perceber quantas vezes me sabotei sem saber. Alívio por entender que não era incompetência, era programação. Foi revelador. Pela primeira vez, não me senti derrotado, senti que podia reprogramar meu próprio sistema. Uma reviravolta emocional, de submissão à vontade de agir. Uma fagulha de esperança que queimou por uma semana inteira no meu peito. Para romper esse padrão, identifique o paradigma. Pergunte-se: quais frases eu repito sobre dinheiro, relacionamentos, trabalho? Quantas vezes você usou "sempre foi assim" como desculpa? Que lembranças da infância ditam sua receita para o sucesso ou fracasso? Não adianta ter um objetivo se sua programação interna diz o contrário. A mente consciente estabelece metas, mas o subconsciente mantém o comportamento automático até ser reescrito. Agora, como mudar isso? Primeiro, controle o que entra na sua mente. Reduza notícias negativas. Converse menos sobre limitações. Adapte seu ambiente para refletir o futuro que você quer. Segundo, use repetição consciente. Escreva o novo pensamento e exponha seu subconsciente a ele diariamente. Faça um cartão com: eu crio X, dinheiro, saúde, relacionamento, de tal forma até tal data. Leia em voz alta de manhã e à noite. Terceiro, visualize com detalhes, não um pensamento vago, mas uma cena completa. O subconsciente não diferencia imaginário do real. Quarto, haja como se. Mude pequenas rotinas que mostrem ao seu subconsciente que você já está na nova realidade. Quinto, busque modelos. Alinhe-se com mentores, livros e ambientes que já possuem o paradigma que você deseja. Eu aprendi com quem já sabia operar essa lei. Mudar um paradigma exige paciência e método. A ciência mostra que repetições criam caminhos neurais. Neuroplasticidade. Pensamentos repetidos reforçam sinapses, imaginações repetidas moldam circuitos. A prática é simples, o que falta é persistência. Muitos desistem ao primeiro sinal de desconforto. Por isso, estratégias de suporte são essenciais. Um hábito matinal que reforce o novo, um parceiro de prestação de contas, um ambiente que não alimente a velha história. Identifique um paradigma limitante. Por exemplo, dinheiro é para os outros, não para mim. Escreva quando e de quem você aprendeu isso. Escreva a afirmação oposta em primeira pessoa e no presente. Eu atraio prosperidade com minhas ideias e ações. Leia 20 vezes ao acordar e 20 vezes antes de dormir por 7 dias. Visualize por 5 minutos ao meio-dia como se já tivesse essa prosperidade. Ao mesmo tempo, mude uma pequena ação que confirme essa nova crença. Abra uma conta, ligue para um cliente, faça um curso. Se você sustentar essa prática, o subconsciente vai começar a aceitar a nova verdade e os resultados se alinharão. Você pode dizer: já tentei e não deu certo. Mas quantas vezes você tentou sem método, sem repetição, sem mudar o ambiente? Quantas vezes parou ao primeiro sinal de desconforto? Romper paradigmas é desconfortável, mas a recompensa é criar uma vida que você realmente dirige. Paradigmas não são condenações, são programas que você pode reescrever. O passo inicial é humilde e poderoso. Reconhecer que existe um paradigma e decidir ser o autor de sua própria mente. A maioria das pessoas vive como figurantes em seu próprio filme. Acordam, seguem uma rotina que outros definiram, trabalham em empregos que não escolheram, seguem padrões impostos pela sociedade e, no fim do dia, apenas sobrevivem. É como se suas vidas fossem nos bastidores, enquanto o papel principal é interpretado por outra pessoa. Já percebeu como isso é comum? Gente que reclama de falta de tempo, de escolha, de oportunidades. Mas continua repetindo o mesmo roteiro,
sem perceber que é quem deveria estar dirigindo o espetáculo. Quando você não assume a direção, entrega o controle para os outros. O chefe decide quanto você vale, a família dita o que você deve fazer, o medo estabelece seus limites. Muita gente acha isso normal, que viver preso a padrões é o destino de todos. Mas não é. A diferença entre ser figurante e protagonista é entender que a vida não acontece com você, mas a partir de você. Lembro de quando eu me deixava levar. Trabalhava como bombeiro, uma vida aparentemente estável. Mas por dentro me sentia um extra em um filme enorme, sempre em segundo plano. Era frustrante, porque sabia que havia algo mais, mas não sabia como acessar. A mudança começou quando percebi que estava tentando escrever uma vida grandiosa com a caneta na mão de outra pessoa. Foi aí que decidi: ou eu assumo o papel principal, ou vou passar a vida aplaudindo os outros. Essa decisão transformou minha apatia em coragem. Sai de um estado de resignação para uma sensação vibrante de possibilidade. Pense em Nikola Tesla. Ele não se conformava em ser figurante. Ele imaginava suas invenções tão vividamente que as testava mentalmente antes de construí-las. Ele não esperava permissão. Ele escrevia e dirigia o próprio filme. O que muitos chamavam de loucura era protagonismo criativo em sua forma mais pura. Já quem se recusa a assumir esse papel fica preso em papéis secundários, vivendo histórias escritas por outros, sem jamais experimentar o poder de criar sua própria narrativa. A lei da atração só responde a protagonistas. Quando você assume a direção, começa a escrever cenas, diálogos e finais que refletem o que deseja. Mas se permanece como figurante, sua energia é difusa, sua frequência passiva, e você atrai migalhas do que poderia ter. É como esperar o prêmio principal sem nem ter entrado no jogo. Isso se reflete em todas as áreas, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde. A ciência também confirma isso. Estudos mostram que pessoas que se veem como protagonistas têm maior bem-estar, resiliência e até longevidade. Elas desenvolvem um locus interno de controle, a percepção de que suas escolhas impactam os resultados. Já quem se vê como figurante, dependendo da sorte ou dos outros, tende a ter mais ansiedade, estresse e menos realização pessoal. Não é coincidência, é reflexo direto da frequência mental que escolhem manter. Agora, pense em você. Já se sentiu um figurante na sua própria vida? Aquele que segue a receita de bolo alheia, deixando os sonhos na gaveta por medo do desconhecido? Quantas vezes você engoliu a própria voz para se encaixar num molde que não tiveste? A verdade é que, enquanto a gente se acomoda no banco de reservas, a vida passa como um filme que a gente só assiste, mas a virada de jogo acontece no exato instante em que você decide ser o protagonista. De repente, a plateia, antes distraída, está grudada na sua atuação. Ser o astro não significa que o palco vai estar livre de obstáculos, mas eles viram parte da história, não o fim dela. Você escreve o roteiro, escolhe a iluminação e define o ritmo. Então para de ser coadjuvante no filme da sua vida, onde você nasceu para brilhar. A gente se enrola tanto com dívidas, né? Acha que o truque é eliminar as dívidas, mas a mente não entende negação, só imagens. Dizer, quero me livrar das dívidas, é cravar a imagem da dívida na sua cabeça, atraindo mais problemas. A lei da atração funciona como um imã. O que você alimenta, você atrai. Se você vive pensando em contas, boletos e saldo negativo, prepare-se para mais contas, boletos e saldo negativo. Eu sei, passei por isso. Minhas dívidas eram maiores que meu salário anual. Era um looping infernal de cálculos impossíveis. Quanto mais eu me focava nas dívidas, mais elas cresciam. Aí, um mentor me deu um conselho simples, mas que mudou tudo. Se quer se livrar das dívidas, nunca vai conseguir. Sua meta precisa ser gerar riqueza. Pareceu loucura, né? Atolado em dívidas, pensando em prosperidade. Mas a mudança de perspectiva transformou tudo. Escrevi num papel $25.000 e lia todo dia. Pela primeira vez eu visualizava fartura, não falta. E magicamente,
Oportunidades começaram a surgir. Alguém me ofereceu uma limpeza de pisos, algo que antes teria passado batido, mas como minha mente estava sintonizada na riqueza, vi isso como uma chance. O que antes era invisível se tornou um convite. Comecei meu negócio, quitei minhas dívidas e construí minha prosperidade. O problema nunca foi falta de oportunidades, mas a frequência em que eu estava vibrando. A ciência comprova. Nosso cérebro é um filtro. Se você compra um carro vermelho, de repente, vê carros vermelhos em todo lugar. Eles sempre estiveram lá, mas agora sua atenção os encontra. Com dinheiro é a mesma coisa. Focado na dívida, você só vê problemas. Focado na prosperidade, você enxerga caminhos, soluções, oportunidades que estavam ali o tempo todo. É como trocar a lente dos seus óculos. Muita gente se mata pagando contas, esperando um aumento ou corte de gastos resolver tudo. Mas logo caem na mesma armadilha, porque o foco continua em como sair das dívidas. A lei da atração não diferencia intenção de imagem. Você pode querer liberdade financeira, mas se a sua mente só vê contas atrasadas, é isso que você vai atrair. Pessoas com mentalidade próspera multiplicam resultados com naturalidade. Elas não se preocupam com a falta. Elas criam, expandem, geram. Mesmo com dívidas, o foco está em como gerar mais recursos, agregar mais valor, criar novas fontes de renda. Quantas vezes você repetiu, só quero pagar as contas, só quero zerar o saldo? Isso é pedir ao universo para te manter na escassez. Enquanto essa for sua prece, esse será seu resultado. Mas se a pergunta mudar para como gerar mais valor e aumentar minha renda, as respostas serão outras. A chave é não lutar contra a dívida. Isso a mantém viva na sua cabeça. Construa uma nova imagem mental. Abundância, fluxo constante, prosperidade. Repita até virar um mantra, automático, natural. Sua frequência muda. E quando sua frequência muda, seus resultados mudam. É lei. O que você alimenta na sua mente? A imagem das contas ou a imagem da fartura? A lei da atração não falha. Ela responde à imagem que você escolhe cultivar. Sua frequência diária define seus resultados. E se você quer continuar essa jornada, o próximo vídeo já está na tela. Mais um passo na sua evolução. Um degrau a mais para ser uma versão melhor de você. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.